Diga assim comigo: filhos da reconciliação. Só quem está vivo, diga comigo: filhos da reconciliação. Uau, glória a Deus. Abaixa um pouquinho o retorno para mim, por gentileza. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo de número 21. Eu já quero fazer agora menção da palavra de Deus com vocês, porque ela é a base, ela é o fundamento, ela é a verdade, ela é a substância, ela é o nutriente para as nossas vidas. Colossenses 1, 21. Vamos lá, você que tem Bíblia, amém, abriu, vamos ler. Você que não tem, acompanha conosco aqui no telão. Antes, vocês estavam o quê? Separados de Deus, longe de Deus, distantes de quem? De Deus. E na mente de vocês, eram inimigos. Eram o quê? Inimigos. Por causa do mau procedimento de vocês. Versículo 22. Mas agora, ele reconciliou pelo corpo físico de quem? De Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele. Diga comigo: santos, inculpáveis e livres. Diga: livres de qualquer, diga: de todas as acusações. Versículo 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Volta no versículo 21 para mim, por favor. Bom, o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos de Colossos, ele vai nos alertar que antes nós vivíamos separados de Deus. Qual é o sonho de Deus, pastor? O sonho de Deus sempre foi um: relacionar com a obra-prima. Qual é a obra-prima de toda a criação, do cosmos, de tudo? Estrelas, mares, oceanos, sabe? Terra, floresta. Qual é a obra-prima de Deus? Diga assim: nós. Uau. Você nunca viu uma obra-prima? Olha para o lado aí agora. Você nunca teve assentado diante de uma pintura, de um artista famoso? Te apresenta a pintura de Jesus do seu lado. Te apresenta a pintura de Deus. Perfeita. Ainda que tenha umas ruguinhas. Ainda que tenha pouco cabelo. Ainda que tenha muitos cabelos brancos. Ainda que esteja um pouquinho rechonchudo. A obra de Deus é perfeita. Então agora nós podemos aqui um pouquinho confabular, conjecturar. Por que o diabo tem tanta raiva de nós? Porque quando a gente lemos a palavra, ele era o sinete da perfeição. Ele era belo. Mas agora existe alguém mais belo do que ele: os filhos do Altíssimo. E por isso ele vive perseguindo a gente. E por isso todo dia ele coloca uma pedra no nosso sapato. Por isso que todo dia ele tenta colocar uma barreira no nosso progresso espiritual. Mas nós cremos que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai terminar. Chora, mama, babacá. Meu Deus do céu, a obra é perfeita e ela será completa. Olha para o irmãozinho do lado, com muita calma agora, fala assim: tenha paciência comigo, eu estou em processo. Fala com ele: tenha calma. Fala assim: o fabricante está ajustando as coisas. Diga: se prepara, porque no final você vai ficar feliz comigo, porque a obra dele
será perfeita, completa e extraordinária. Meu Deus do céu. Você compreende isso, cara? Uau, Deus te trouxe aqui hoje para você entender. Houve uma separação, houve uma ruptura que nos tirou de um relacionamento verdadeiro, de um relacionamento puro, de um relacionamento de amor. A ruptura é chamada de pecado. O pecado, ele viola a nossa comunhão com Deus. O pecado nos distancia do propósito de Deus. O propósito de Deus não foi criar você para você crescer, envelhecer e morrer. O propósito de Deus não foi colocar você em um planeta para viver sofrendo, para conseguir alguma coisa, não. O propósito de Deus é transformar a sua criação em uma obra de filiação. Filhos de Deus, filhos do Altíssimo, herdeiros do Senhor. Se você é herdeiro, se prepara para reinar, porque o seu Deus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas um dia, nós que éramos amigos de Deus, nos tornamos inimigos. Um dia, nós que estávamos perto, nos distanciamos de Deus. E talvez seja o caso de muitos de vocês aqui hoje. Um dia experimentou o amor de Deus. Um dia foram curados, sarados, reposicionados, avivados, santificados. Mas um dia você se deixou levar. E você entrou na limusine do diabo. E ele te levou para distante de Deus. E outrora você estava perto, agora você está distante. Outrora você era amigo, agora você está como um inimigo. E isso é frustrante, porque quando nós nos separamos de Deus, nós corremos atrás de todas as coisas para preencher o vazio de Deus. E nada preenche o vazio, porque Ele é a obra perfeita que vai encaixar dentro de nós. E você se distancia, e você se vai, e você procura em cada esquina, em cada festa, em cada prazer, sabe, o preenchimento da sua busca existencial. Mas nada, nada te satisfaz. E você sabe disso. Você já chegou a essa conclusão. Você até usa maquiagem para disfarçar as olheiras de tristeza. Você até usa uma bela roupa para disfarçar a sujeira da sua alma, a sujeira do seu coração, a sujeira do seu espírito. Mas você sabe que longe de Deus só existe um final: morte. E é por isso que hoje Ele te atraiu para esse lugar, porque no final com Ele é vida em abundância. Você está comigo? O nosso procedimento nos faz inimigos de Deus. As nossas ações, quando pensamos que somos livres para fazer o que quiser, quando achamos que podemos ir em qualquer lugar, quando achamos que meu corpo, minhas regras, agimos, e essa ação nos distancia do amado. Porque após o pecado, todos nós fomos desconfigurados. E não existe nada, ainda que sejamos lindos, maravilhosos, famosos, não existe nada belo no ser humano. Tudo que ele produz é mal, tem segundas intenções. Ele está sempre atrás de uma satisfação pessoal. O ser humano é interesseiro. O ser humano é orgulhoso. O ser humano é egoísta. O ser humano, sabe, é vaidoso, é mentiroso, é hipócrita. Então só existe algo de nobreza quando nós voltamos
para o lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído. Perto de Deus. Voltar à amizade com Deus. Será que alguém quer voltar hoje? Será que alguém volta comigo hoje? Vamos embarcar nessa viagem? Vamos, sim ou não? Aplaude Jesus aí. Coloca no versículo 22, o amor de Deus é tão grande por nós que Ele providenciou a reconciliação. Porque Ele sabe que em nós não haveria tratado de paz. Da nossa parte, jamais levantaríamos a bandeirinha branca fazendo um tratado com Deus. Mas Ele agora providenciou o próprio resgate, o seu Filho amado, Jesus Cristo. E Ele nos reconciliou. Reconciliação é um processo de remissão. Reconciliar é você fazer paz entre duas pessoas que eram inimigas. Reconciliação é você conectar novamente aquilo que outrora foi rompido. Por isso que o próprio Cristo disse para nós: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que o Filho disse: eu sou o caminho. Então, se queremos voltar para Deus, precisamos encontrar o Cristo. O fator reconciliação. O fator conexão. Então não existe uma outra alternativa para você que um dia quer encontrar Deus. A única alternativa é o Filho de Deus e o seu nome é Jesus Cristo. Quantos estão compreendendo? Então joga fora os amuletos da sorte. Joga fora as filosofias, as ideologias, os pensamentos humanistas. Abandone todo tipo de palavra, humana, de pessoas caídas. Abandone tudo e volte-se para Cristo. É só Ele o caminho. Nas filosofias você pode até encontrar um certo refrigério, mas a verdadeira paz é só em Jesus. Nos 10 passos para isso, nos 10 passos para aquilo, você pode encontrar até um certo êxtase, mas é somente em Jesus que você vai desfrutar a verdadeira vida. Você está comigo, sim ou não? A reconciliação feita por Jesus em nós nos transportou das trevas para a luz. Jesus é o veículo que nos leva de um lugar sombrio, escuro, tenebroso, pecaminoso, e Ele nos transporta para um lugar de paz, de luz, de esperança. Sozinho, ninguém se salva. Você pode até estar se gabando das suas obras de caridade, olha para cá. Você pode até estar se gabando das suas esmolas, da sua boa educação, do seu amor aos pets. Você pode estar se gabando disso, mas ninguém tem o poder de se salvar. Porque todos nós pecamos e todos nós fomos destituídos, desligados da glória do Pai. Você está compreendendo? No versículo de número 22 nós compreendemos porque Deus nos reconciliou por meio do corpo físico de Cristo, para sermos 3 coisas: santos,
inculpáveis e livres de qualquer condenação. Santidade não é penitência. Santidade é uma vida devotada a Deus. Santidade não é um estágio. Não é se abster de alguma coisa por uma temporada, mas é viver uma vida diária com o seu amado, com Jesus Cristo, o Salvador da nossa vida. Éramos culpados. A cruz era para mim e para você. Eu merecia um inferno. Eu merecia a condenação eterna. Se alguém tinha que morrer, seria eu. Mas Jesus entrou na frente. Quem deveria morrer era você, mas Jesus entrou na frente. Jesus pegou a sua cruz e a minha cruz e disse: eu vou no lugar dele. E ele se entregou para que nós vivêssemos uma nova vida fundamentada na santidade, na santificação. E em Cristo toda a nossa dívida, tudo aquilo que nos condenava, nos sentenciava, foi rasgado. Ele cravejou na cruz: o seu pecado hediondo e o meu pecado hediondo. E em Cristo nos tornamos livres do pecado, de uma vida banal, de uma vida imoral, de uma vida devassa, de uma vida pautada segundo as nossas vontades. Porque às vezes a gente pensa que pecado é só fazer algumas coisas horripilantes. Pecado é cumprir apenas os seus desejos, do que querer cumprir a vontade e o desejo de Deus para a sua vida. Porque se você de fato observasse as suas vontades, você se assumiria dizendo que as suas vontades te levou para longe de Deus. Foram as suas vontades, foram as suas escolhas, foram as suas decisões, foram os seus caminhos, olha para cá, que te distanciou de Deus. Não foi o diabo, foi você próprio. O diabo pode até ter enfeitado o caminho, pode até ter preparado uma boa picanha, bebidas, batidas de músicas, mas você quis, você escolheu um caminho, e esse caminho te levou para longe de Deus. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, que nos está reconciliando em Deus, que está nos levando de volta a um plano de amizade, de amor, de comunhão com o nosso Supremo Criador. Você pode aplaudir Jesus por isso? Sabe, queridos, em Jesus nós vemos a imagem e a semelhança de Deus restauradas no homem. Quando Deus nos criou, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Mas o pecado, ele desconfigura essa essência da criação em nós. Mas em Cristo a semelhança e a imagem de Deus é restaurada no homem. Então, aquela obra que outrora perde o valor, perde a sua nobreza, quando agora volta para Deus, essa obra se torna valiosa. Por isso eu disse que você está do lado de uma obra-prima, porque quem está aqui hoje está recebendo a reconciliação de Deus. Sabe, a reconciliação nos leva de volta ao plano original, a uma vida relacional com Deus. Lembra de Adão, o primeiro homem? Ele tinha uma relação íntima com Deus. A Bíblia diz que era costume, na viração do dia, Deus encontrar com o homem. Adão, o primeiro homem criado, ele tinha acesso a Deus. Alguém aqui, em algum momento, já sentiu Deus distante de você? É ruim isso, sim ou não? É ruim.
E entra todo tipo de pensamento negativo, de incredulidade no nosso coração, aonde a gente pensa que Deus esqueceu da gente. Mas não, Deus nunca esqueceu de você. Deus te ama, e o amor dele por você é incondicional. Por isso ele sacrificou o filho dele, para que você voltasse ao plano original, para que você voltasse ao jardim, para que você voltasse a ter uma vida relacional com ele, de comunhão com Deus, de comunhão com o Senhor. Somente por meio de Jesus, nós conseguimos ver o aspecto de Deus na criação do homem. Mas você já viu um ser humano longe de Deus? Separados de Deus, qual é o aspecto que ele carrega? De morte. Você já sentiu pena de alguma pessoa na rua? Que você encontrou virando lixo, catando latinha, pegando bituca de cigarro? Talvez você conhece algum amigo seu, que antes era um cara forte, cheio de vida, mas entrou por um caminho que está o defiando, levando à morte. Qual é o aspecto dele? Morte. Porque a glória de Deus se foi. Quando estamos separados de Deus, não há maquiagem para disfarçar o aspecto de morte, de solidão, de sofrimento, de angústia, de tristeza, de revolta, de mágoa. Mas basta um segundo na luz de Deus para que uma repaginada facial espiritual aconteça em nós. Tudo se transforma. Alguém aqui encontrou com Cristo e a sua vida foi transformada? Você pode dizer glória a Deus? 2 Coríntios 5,18. Segunda Coríntios 5,18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de quê? Peraí, vamos repetir. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da... Pastor, o que é isso? Hoje você pode conectar pessoas a Deus. Jesus conectou a nossa vida ao Pai. E agora temos a missão, através do ministério da reconciliação, conectar pessoas ao Cristo. Levarmos pessoas a Deus. Aproximar as pessoas que estavam distantes do Criador. Aproximar a nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos de Deus, a nossa salvação. O ministério da reconciliação agora está contigo. Você é um pacificador, alguém que promove a paz na terra. E a Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores. Então, através do ministério de Deus que está em nós por meio de Cristo, aonde você chega, você reconecta pessoas a Deus. Pessoas que estão perdidas, pessoas que estão sem destino, pessoas que estão sem caminho. Quando você chega, eles devem ver em você a esperança da reconciliação. Então Deus espera muito mais de você. Deus espera muito mais de mim. Você está satisfeito vindo uma vez no mês na igreja? Deus não está. Você está satisfeito tendo na semana um devocionalzinho fraco de 5 minutos? Deus não está. Porque Ele espera mais de nós.
Porque o ministério que outrora era do Filho imaculado, ele agora compartilha com a sua noiva, com a sua igreja, e o desejo dele, a intenção dele é que nós nos tornemos reconciliadores. Quantas pessoas que você conhece que são inimigos de Deus? Vamos, pense comigo. Quantos parentes seus estão vivendo como inimigos da cruz de Cristo? Fazendo tudo contrário à vontade do Pai. Mas glória a Deus, agora você entende porque Jesus te salvou. Agora você está compreendendo porque Jesus escolheu você no meio daquela parentada toda. Jesus olhou para você e disse: é com você que eu vou começar o ministério da reconciliação. O diabo pode até soprar nos seus ouvidos dizendo: você não está com nada. Mas o céu inteiro sabe que a hora que você chega, destinos são mudados. As pessoas não podem dar nada para você. Não acreditam em você, mas o céu inteiro acredita. Porque quando o céu olha para nós, eles veem em nós o ministério da reconciliação. Somos salvos. E podemos salvar alguém. Uau, abra suas mãos, abra suas mãos. Vamos lá, aplaude Jesus. Aplaude Jesus então, vamos. Será que você precisa hoje tomar um choque de Deus? Para você ser reposicionado ao propósito eterno? Será que Deus precisa hoje descer aqui, sabe, tocar em você? Para que você entenda. Tudo está sendo ministrado de forma clara. Você não precisa de um revelador de enigmas. Porque Deus está trazendo uma palavra reveladora ao seu coração. Você está entendendo qual é a sua missão? Não lute contra isso. Não resista à voz de Deus. Diga sim para Jesus. Permita Ele transformar você em um canal de milagres. Permita o Senhor restaurar a sua luz para que você brilhe no mundo. Permita que o Senhor restaure o seu sabor para que você se torne o sal da terra. Permita que Cristo restaure a sua esperança para que você se torne um apóstolo de Cristo. Assim como Pedro, estava desanimado com a pescada, com um barco quebrado, uma rede furada. Mas Jesus chegou e chamou ele e disse: eu vou fazer de você um pescador de homens. Toda frustração nossa fora de Cristo irá nos sucumbir. Mas toda frustração, quando encontra a solução, que é Jesus Cristo, nos reposiciona para o verdadeiro chamado que Deus tem para nós. Você está comigo? Vamos lá. Versículo 19. 2 Coríntios 5,19. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E Ele nos confiou não só o ministério da reconciliação, mas também a mensagem da reconciliação. Qual é o nome da mensagem que reconcilia o mundo? Jesus Cristo! Jesus Cristo! Jesus Cristo! Ele é a mensagem de Deus! Talvez você se envergonhe do Evangelho. Talvez você se envergonhe de Cristo. Mas não existe uma forma para o mundo ser salvo. Falem de Jesus a todo tempo. Proclame o ministério da reconciliação e a mensagem da reconciliação. O mundo está precisando ouvir mais sobre Jesus. Pastor, todo mundo já conhece Jesus. Não. Alguns conhecem só de ouvir falar. Mas agora Deus vai revelar Jesus para as pessoas através de você. Uau, você está comigo aí? Versículo 20. Portanto, somos os embaixadores de Cristo. Representamos o céu na terra. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio.
por amor a Cristo, a gente suplica: reconciliem-se com Deus. Essa é a mensagem da verdadeira igreja: reconciliação. A verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo é sobre reconciliar. Por isso, a verdadeira igreja sempre vai combater os nossos pecados. Por isso, o verdadeiro Evangelho sempre vai querer nos santificar, nos purificar dos nossos pecados. A mensagem do verdadeiro Evangelho: reconciliem-se, voltem à amizade com Deus, deixem de ser inimigos de Deus, sejam amigos dele, voltem ao jardim da inocência. Vamos voltar à pureza da nossa mente, vamos voltar à pureza do nosso coração, vamos voltar à simplicidade dos nossos atos, e isso é voltar a ser amigo de Deus. Uma verdadeira amizade não está embasada numa aparência, mas em uma essência. Uma verdadeira amizade não está baseada em palavras, mas está baseada em ações. Jesus quer que você volte a ser amigo dele. Você traiu Jesus. A gente tem ódio de Judas. Ninguém daria o nome de Judas para o seu filho. Mas todo dia nós traímos o Cristo. Todo dia nós negamos Ele. Por causa das nossas paixões. Por causa das nossas vontades. Os nossos desejos são primordiais. Cristo fica em um plano secundário. Não priorizamos mais o amado. Não temos prazer com o Senhor, mas a gente está atrás de tudo dele, cara. Queremos paz, queremos milagre, queremos um carro, queremos a bênção. Hoje é dia de reconciliação. Eu não sei se eu estou pregando para 2 ou 3, mas se 2 ou 3 reconciliar com Deus, valeu tudo. Porque o mundo, uma pessoa salva, vale mais do que o mundo todo perdido. Hoje Deus quer nos levar de volta. Até você que está aqui hoje pela primeira vez, que nunca entendeu nada sobre Deus, Deus quer ser seu amigo. Sabe o que é interessante nisso tudo? Uau, como é bom ser amigo de Deus. Ele nunca vai te trair. Ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca negará você. Ele estará contigo em toda situação. Ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, Ele estará contigo. Ainda que 1000 caia ao teu lado, 10.000 caia à sua direita, Ele estará contigo. Ainda que você tenha que passar por meio da tempestade, Ele estará contigo. Ele é um amigo para todas as horas, Ele nunca te abandona, Ele quer estar contigo, Ele quer te levar, sabe, para os verdes pastos e para as águas tranquilas. Versículo 21. Deus tornou pecado por nós. Aquele que não tinha a culpa que era minha, a culpa que era sua, foi transferida para alguém inculpável. A condenação que era nossa foi transferida para alguém incondenável. A morte que era nossa foi transferida para aquele que criou a própria morte. O castigo que era meu e seu foi lançado sobre aquele que não fez por merecer.
Por que Deus fez isso em Cristo? Para que em Jesus nos tornássemos também a justiça de Deus. Presta atenção. Você pode até se ver como um pecador, mas o céu te vê como um justificado. O diabo pode até te acusar do seu passado, mas Deus, por causa da justificação, sempre está apontando o seu futuro. O diabo quer te envergonhar por aquilo que você deixou ou fez. Deus quer te levantar e te exaltar por aquilo que o Filho dele fez e você está se tornando. Justiça de Deus. Uau, você pode levantar sua mão lá em cima e dizer que você é a justiça de Deus? Diga, eu sou a justiça de Deus. Você foi justificado. O pecado não tem mais domínio em você. Você não é mais escravo do sistema caído. Você precisa aprender isso para que você desfrute da verdadeira graça. Porque toda pessoa que não entende quem ele é em Deus, ele vive preso ao seu passado. Toda pessoa que não entende que ele é a justiça de Deus, ele fica arrumando um meio para continuar na sua vida banal e deplorável. Você precisa saber quem você é em Deus. Você não é um viciado mais, porque você está em Deus. Você não é um escravo mais, sabe? Da idolatria, da pornografia, porque você está em Deus. Se você está em Deus, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aquilo que outrora cauterizava sua mente, foi arrancado, e agora você tem a mente de Cristo. Uau, não, vamos lá, você tem a mente de Cristo. Cristo venceu todas as coisas, e você também vencerá. Você compreende, sim ou não? Mas quando você não entende quem você é, olha para mim, ei, você recai nas drogas. Quando você não entende quem você é, você recai nos braços das suas amantes. Quando você não reconhece quem você é em Deus, você está sempre pronto para dar uma voltinha, sabe, no center shop do diabo. Mas quando você tem consciência de quem você é, você não arreda o passo, porque você está firmado no fundamento de Deus, Jesus Cristo. Quando você tem consciência de quem você é, nada mais te satisfaz, porque Ele queimou os outros amores, Ele destruiu as outras paixões que estavam no seu coração, Ele rasgou tudo aquilo que te enganava, uma cartilha mentirosa, Ele destruiu as suas algemas. Não seja mais inimigo. Reconcilie-se com Deus hoje. Hoje é dia de voltar a ter paz com Deus. Hoje é dia de voltar, sabe, a pegar na mão de Deus. Quando a gente fica inimigo das pessoas, tinha um amigo que a gente tinha, muitos de nós bloqueamos a pessoa. Há poucos dias eu ouvi que o marido, quando fica nervoso, briga com a esposa, ele bloqueia ela o dia todo. O cara bloqueia a esposa no WhatsApp. Aí chega em casa e conversa, aí ele fala, agora não vai ser amigo de novo. Até esses dias eu descobri que um líder, né, bloqueou a esposa dele. Eu ri demais. Talvez você bloqueou Deus da sua agenda. Hoje é o dia de voltar e falar assim, eu vou anotar o seu número de novo. Compreende isso? Hoje é o dia de pedir perdão a Deus e dizer, me perdoa, eu quero voltar a ser seu amigo. Você está comigo, sim ou não? A justiça de Deus por meio do santo evangelho não implica em um julgamento, em uma condenação, mas em uma absolvição. É uma reconciliação baseada na graça de Deus.
Sabe o que é ser a justiça de Deus? Não é viver como um super-herói evangélico. Não é sair por aí dizendo que agora você está pronto, que pode o diabo passar na sua frente, que você vai dar um golpe nele e você vai vencê-lo. Não, não tem nada a ver com isso. Ser a justiça de Deus é compreender o que Ele fez na sua vida e começar a fazer na vida das pessoas o que Ele fez por você. E isso é ser a justiça de Deus. Mas o mundo acha que sermos pessoas de boa justiça é quando nós fazemos boas ações. Nossa, você foi justo, você devolveu o troco da padaria. Nossa, você foi justo, você não ofendeu a pessoa, você ficou calado porque ela estava errada. Não, isso até é muito bonito. Mas a verdadeira justiça de Deus é levar a mensagem da reconciliação. A verdadeira justiça de Deus é nos tornarmos ministros da reconciliação. Está comigo? Pegando tudo para você? Jesus reconciliou o mundo por meio do seu corpo e da cruz. Nós, como filhos de Deus, reconciliamos os perdidos por meio de Cristo e do Santo Evangelho. Essa é a nossa missão como igreja. Fazer justiça lá fora. Partilhar com as pessoas aquilo que nós recebemos de Deus. Aquilo que Deus liberou sobre nós. Romanos 5:19, por gentileza. Romanos 5:19, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio de quê? Da obediência de um único, muitos serão feitos justos. A sua justiça é baseada em Jesus. Você se torna justo por causa de Cristo. Por causa da obediência de Cristo. Por causa da entrega de Cristo. Mas a desobediência de um homem chamado Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Mas por causa de Cristo, da sua obediência ao Pai, todos que crê na sua obra redentiva e salvífica se tornam justificados. Você já ouviu aquele ditado assim, ó? Igreja evangélica só tem ex. Já viu? Ex-traficante, ex-isso, ex-alcoólatra, ex-bandido. Você já viu isso? A igreja de crente só existe ex. Claro, existe lugar para mais um. Ex-pecador, sempre cabe mais um. Na congregação dos santos. Mas por que as palavras falam isso? Por que as pessoas falam isso? Porque realmente é só na igreja que aceita todo tipo de pessoa e os transformam em uma só pessoa. Filhos de Deus, justificados pelo sangue imaculado do Cristo. Então no passado nós podemos ser diferentes nos ex. Você era ex isso, eu também era ex aquilo. Mas no futuro somos todos iguais, filhos do Altíssimo. Por causa de Jesus. Por isso que a igreja sempre tem espaço para mais um. Por isso que aqui é o lugar certo, para pessoas incertas. Compreende, sim ou não?
Então eu amei quando o pastor Mateus pregou no último culto e ele disse: essa cadeira que você está sentado não é para você, mas é para alguém que está perdido. Você lembra disso? Você estava aqui no culto? Então você precisa, a partir do momento que você entende que você é a justificação de Deus no mundo, você precisa se desprender da cadeira que você está sentado, porque essa cadeira está reservada para alguém que estava perdido. Um ex vai entrar aqui dentro e vai se assentar nela, e ele também se tornará justificado pelo Filho de Deus. Vamos lá, aplaude Jesus. Sabe o que é chocante? É Deus descer ao nível dos homens. Sabe o que é chocante? É Deus, por amor, descer ao nível dos homens. Você sabe o que é chocante? É por meio da santificação, os homens subirem ao nível de Deus. Por amor, Deus desce e se iguala aos homens. Os homens, por meio da santificação, são elevados, sobem e se igualam a Deus. Isso é justificação na prática. Antes éramos inimigos, agora somos amigos. Antes estavam distantes, agora voltamos ao plano original. Somos a imagem e semelhança. Imagem reflete um aspecto, semelhança é igual. Então você só tem duas opções como filhos justificados: refletir e revelar. Você só pode refletir o Pai, e você só deve revelar o Pai, porque só pessoas iguais fazem conforme a pessoa igual está fazendo. Por isso que Jesus dizia: o meu Pai trabalha até agora, por isso eu trabalho. O filho não faz nada a não ser aquilo que ele vê o pai fazer. Quando nós voltamos ao plano original, tudo que o pai sempre sonhou, nós passamos a fazer. Você está compreendendo isso? Romanos, capítulo 5, versículo de número 1. Romanos, capítulo 5. Versículo de número 1. Romanos 5, 1. E eu gostaria que todos, quando estivesse no telão, nós vamos ler juntos, amém? Eu vou dizer 3 e você começa. Romanos 5, 1. Vamos lá. 1, 2, 3 e comece. O que nós temos? Paz com Deus. Outrora o caminho foi fechado, mas por Cristo o caminho agora foi liberado. Cristo é o GPS de volta ao Pai. Cristo é o mapa que nos leva de volta à origem. Sabe o que a justificação nos faz? Um com Deus. João 17, versículo 20, o último texto que eu quero ler. João 17, 20. A minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Qual é a nossa mensagem? Vou repetir. A minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Qual é a mensagem? Versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também
estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Comunhão horizontal, comunhão vertical. Para que sejamos um. Comunhão vertical. Comunhão com Deus. Comunhão com o céu. Comunhão com o Pai. Para que o mundo creia que tu nos enviaste. Agora uma comunhão horizontal. Uma comunhão com o mundo. Por meio da mensagem que é: aplaude Jesus.